Eu volto aqui com o jornalista Beto Almeida nesta conversa com a coordenadora estadual de imunização da Secretaria de Saúde do Ceará, Ana Carine Borges. Doutora Ana Carine, falei sobre a questão do desperdício. Nós tivemos ao longo de 2024 o noticiário de informações, a partir de informações mesmo oficiais do Ministério da Saúde, sobre vacinas que ficaram vencidas porque as pessoas deixaram de procurar as unidades de saúde. No caso do Ceará, nós tivemos essas vacinas perdidas, tivemos vacinas indo para o lixo porque não tivemos as pessoas presentes nos postos de saúde para receber essa imunização? Nós fazemos a análise de todos os imunobiológicos que passam por desvio, que passam por alguma suspeita, como por exemplo vacinas que têm um prazo de validade vencido. Então a gente faz essa priorização também, que aquela vacina que está com o prazo de validade mais curto, ela precisa ser administrada o mais precocemente possível, fazendo com que a gente possa otimizar esses imunobiológicos. Então, realizando a vacinação com aquela vacina que está ali disponível na unidade básica de saúde, para que a gente possa otimizar e aproveitar melhor os recursos. Então, com base nesse protocolo e com base também na necessidade que os municípios precisam solicitar aqueles quantitativos de imunobiológicos conforme a necessidade, para que aquele imunobiológico ele não fique acumulando nas salas de vacina, a gente tem aí reduzido cada vez mais esse quantitativo de perdas de vacinas no nosso estado. Tivemos perdas de vacinas por algumas outras questões, como por exemplo, falha de energia, de abastecimento elétrico, e aí a gente prioriza muito que os novos gestores possam ter esse compromisso em adequar as salas de vacinas, colocar equipamento que possa sustentar ali uma temperatura maior por um maior tempo em casos de falha de energia. Então isso a gente faz, essa priorização juntamente com a vigilância sanitária. Então para isso a gente precisa aí que os municípios possam adotar aí logo no início do ano como prioridade essa adequação das nossas salas de vacinas. Mas com base no quantitativo de vacinas perdidas pela população não ter buscado isso, não, até mais porque nós estamos sim alcançando a cobertura vacinal, e com base no alcance da cobertura vacinal e com base no quantitativo de vacinas que são enviadas, que é com base também na população que reside naquele território, as vacinas estão sendo administradas. Me chamou a atenção essa expressão da doutora Carine sobre a necessidade das prefeituras fazerem a adequação nas salas onde são armazenadas os imunizantes, armazenadas as vacinas. Então, para os gestores municipais, essa providência responde pelo nome bem curto, gerador. É importante que cada prefeitura, principalmente os municípios menores, porque nas grandes cidades já tem essa providência, essas prefeituras mantenham o sistema de geradores para não perder a vacina, que é tão importante para a população. Eu volto com você, jornalista Beto Almeida. Então, Luciano, eu tenho aqui uma pergunta para a doutora Carine. A gente viu o mês de dezembro aí marcando a incidência de retorno, por exemplo, de casos de doença, aliás, da incidência do coronavírus. Na população infantil, por exemplo, como é que nós estamos em relação à cobertura aqui no estado do Ceará? Primeiro, nós temos as doses de imunizantes para esse público infantil, e há uma demanda ou ainda há uma certa resistência, por exemplo, dos pais em procurar imunizar os seus filhos nessa questão específica para o coronavírus? Em relação à Covid, em 2024, nós tivemos uma adequação na estratégia de vacinação, em que desde o dia 1º de janeiro de 2024, a vacinação de Covid ela passou a incorporar as vacinas de rotina para o público-alvo de crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Então, assim como a vacina da BCG, da hepatite B, do sarampo, a vacina da Covid também é uma vacina que é incorporada aí no calendário de vacinação de rotina. Então, desde o dia 1º de janeiro, estamos realizando aí a vacinação desse público-alvo de crianças, e até o momento nós temos uma cobertura vacinal de 48%. Então, 48% das nossas crianças iniciaram o esquema e fizeram a segunda dose.
Então, é muito importante que os pais possam ter esse olhar especial para a necessidade de buscar a vacinação, uma vez que é uma vacinação de rotina, não é apenas no período de campanha, vacinação de Covid, não é apenas agora em dezembro que tem aumento, que observou o aumento da positividade, mas sim, a vacinação de Covid é uma vacinação que incorpora o calendário de vacinação de rotina desde o dia 1º de janeiro, e nós temos 48%, então nós temos crianças que não iniciaram o esquema de vacinação, que é em torno de 200 mil crianças de até menores de 5 anos de idade, e nós temos sim crianças que começaram o esquema de vacinação e ainda não concluíram o esquema de vacinação. Na última sexta-feira, nós recebemos um quantitativo de doses de vacina de Covid aqui no estado do Ceará, um quantitativo de 15 mil doses de vacinas. Essas doses já foram distribuídas aos 184 municípios na última segunda-feira e estamos aguardando um novo lote de vacinas para que a gente possa distribuir tão logo aos municípios e a gente dar continuidade. E no último sábado, também o Ministério da Saúde realizou uma alteração também, novamente, aí na estratégia de vacinação, em que, além das crianças, a vacinação de Covid passa a incorporar a rotina também para o grupo-alvo de idosos. Então, idosos e crianças, a vacinação de Covid aí é uma vacina que é a rotina do esquema de vacinação. E aí a gente faz um lembrete para buscar sempre a unidade de saúde, está na dúvida se tomou, se não tomou. Tenho 3 doses, tenho 4 doses, já tenho a 5ª dose de vacina de Covid, mesmo assim eu preciso buscar a vacinação. É importante buscar a unidade de saúde. A gente faz esse lembrete para a população. Zenô, agora eu tenho pergunta também, tá? Ela me acendeu uma dúvida, viu, doutora Karine? Você falou assim, se você tem dúvida, quantas doses você tomou, se precisa renovar. Eu vou citar aqui o meu exemplo, tá? Eu vou sair de uma ponta... Bom ou mau exemplo? Não, o bom exemplo. Certo. No meu caso é bom exemplo, doutora Karine, porque é o seguinte, a senhora falou realmente da preocupação em relação à cobertura vacinal para o público infantil, e aí entrou na questão também de idosos, mas vamos lá, para os adultos. Eu tenho 5 doses hoje da vacina de Covid, que eu tomei ao longo desse período. Mas, lógico, isso foi já tem mais de 1 ano que eu fiz a 5ª dose, um pouco mais. Eu precisaria, nessas condições, pessoas que estão nas mesmas condições que eu, por exemplo, precisariam renovar essa vacinação? A Organização Mundial, na verdade, o Programa Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde, para que possa definir todas as diretrizes da vacinação, ele segue aí um grupo técnico, assessor de imunização, composto inclusive da Organização Mundial da Saúde, para que possa aí definir as diretrizes com base no cenário epidemiológico e nas últimas evidências aí possíveis. Então, com base nessas evidências, observa-se que a vacina da Covid, ela reduz aí formas graves e hospitalizações, e que a gente observa que a Covid, ela tem maior acometimento quando é ocasionada aí nesses grupos que são considerados grupos mais vulneráveis, grupos de risco, né, como grupos de idosos, grupos de pessoas com alguma comorbidade, uma pessoa com diabetes, hipertensão. Então, essas pessoas sim têm um maior risco para poder ter formas graves, desenvolver formas graves da Covid. Então, com base nessas evidências do mundo, né, da Organização Mundial da Saúde, pessoas que não fazem parte desses grupos prioritários, se tiver 2 doses de vacina, se tiver 1 dose de vacina, não precisa fazer essa dose de reforço, a não ser que esteja dentro desses grupos prioritários, como, por exemplo, idosos que precisam fazer doses de reforço a cada 6 meses. Então, considerando todo o sistema imunológico, então, a cada 6 meses precisa fazer 1 dose, e os outros grupos que precisam fazer doses de reforços anuais. Então, eu já tomei e foi vacina demais, nesse caso. No momento, essas evidências do Ministério da Saúde, com base aí em todos os critérios. Doutora Karine, para finalizar essa nossa conversa tão importante para os ouvintes espalhados na região metropolitana de Fortaleza e também no interior do Ceará, a senhora fez referência ao programa que vem aí para a participação das escolas nessa mobilização para aumentar a cobertura vacinal em todo o Brasil. Neste período de férias que nós estamos pegando agora, janeiro,
qual tem sido a preocupação ou qual é a preocupação das autoridades da área da saúde em relação à atualização de vacinas? Por exemplo, porque é hora da garotada, da meninada, pegar o caminho da brincadeira, da diversão, viagem. Os pais, às vezes, vamos adiar um pouco, um mês, a vacinação. Qual é a recomendação que a senhora tem em relação a esse período de férias que a criançada está pronta para descarregar todas as energias no lazer? É isso mesmo, durante a oportunidade, a gente sabe da dificuldade dos pais buscarem uma unidade de saúde durante a semana. Então, agora no período de férias escolares, aproveitar a oportunidade aí de atualizar a vacinação da família em geral é muito importante, é primordial, até mesmo porque vai fazer uma viagem. É muito importante também fazer sempre a vacinação com antecedência, né? A gente pega muito, vou viajar, preciso tomar a vacina da febre amarela. Então, precisa tomar com antecedência, porque tem um tempo para que a vacina possa conferir a proteção ali adequada no organismo. E pensando nesse período de férias escolares, nessa oportunidade, então já iniciamos esse mês de dezembro com um dia D de vacinação que aconteceu no último sábado, dia 7 de dezembro. Então, já realizamos aí um dia D mensal, aproveitando aí o período de férias escolares. No próximo sábado, dia 14, estaremos realizando o dia D nacional contra as arboviroses. E aí a gente faz um destaque também para a questão e a importância da vacinação da dengue, que alguns municípios do estado do Ceará, como os municípios da região de Fortaleza, região do Crato, região do Iguatu, estão realizando a vacinação da dengue. Então, muitos adolescentes de 10 a 14 anos ainda não iniciaram o esquema de vacinação ou fizeram uma dose e não completaram o esquema de vacinação. Então, é uma oportunidade aí para que os pais possam buscar e levar aí os filhos, né, a criançada, os adolescentes, os pais, os idosos, né, aproveitar e levar toda a família e lembrar que vacinação não é apenas em período de campanha, vacinação não é apenas para crianças, né, então é muito importante sempre manter a vacinação aí em dia. Doutora Karine, quero agradecer a senhora com essa participação aqui no Jornal Alerta Geral, com os recados importantes para a população do Ceará. Desejo à senhora um bom dia, um bom trabalho, um Feliz Natal e que em 2025 nós tenhamos boas notícias com mais adesão da população às vacinas tão importantes para proteger a saúde dos nossos filhos. A senhora, o nosso muito obrigado e um grande abraço. Muito obrigada. Em 2025 continuaremos aí, juntamente com o Zé Gotinha. A Gotinha saiu, mas o Zé Gotinha não vai sair, então o Zé Gotinha vai continuar imobilizando o nosso estado do Ceará. Saúde a todos! Jornalista Beto Almeida, boa essa conversa com a doutora Karine, Ana Karine Borges, coordenadora estadual de imunização da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, sobre a importância da vacinação e também esses dados positivos sobre a ampliação, o aumento da cobertura de imunizantes no Brasil inteiro, inclusive no Ceará. Muito positivo, Luciano. E um detalhe, viu? A doutora Karine reforçou, você e aqui a gente conversando reforçou bastante essa necessidade da cobertura vacinal em crianças, mas que fique claro, não é só para criança, é para os adultos e para os idosos também. Então, todos nós temos dentro da nossa faixa etária um grupo de vacinas que são chamadas vacinas de rotina e que a gente precisa estar sempre atualizando esse calendário. Beto Almeida, quero desejar a você, aos nossos ouvintes, colaboradores, anunciantes, a você que nos acompanha ou ainda nos acompanha, nos acompanhou ao longo de 2024, um Feliz Natal. Reunião em família, felicidade para todos e que tenha comemoração nessa data tão expressiva no nosso calendário no calendário mundial. É o que desejamos para todos os nossos ouvintes, todos os cearenses. Natal é um período realmente de muita reflexão. 2024 foi um ano de muitas atividades e 2025 seja assim, um ano ainda mais produtivo e cheio de saúde para todos nós. E Feliz Natal para você, ouvinte internauta. Um grande abraço.